Você já parou para pensar o que é necessário para se tornar melhor que 99% das pessoas? Talvez possa parecer difícil, mas a ideia desse vídeo é justamente te mostrar que não é. Um dia eu ouvi um grande professor de filosofia meu dizer que a filosofia é a arte de enxergar o óbvio, e que muitas vezes a gente tem dificuldade de enxergar o que precisa fazer, mais do que realmente fazer. Nesse vídeo, depois de ter passado alguns anos estudando, refletindo e lendo o que os maiores pensadores têm a dizer, eu compilei tudo aquilo que é necessário para que você faça parte do 1%. Se você não me conhece, meu nome é Rodrigo Albuquerque e eu sou fundador do movimento Organização Direcionada. Eu quero contar uma grande história com a minha vida, me tornar um bom homem, e é aqui nesse canal que eu faço a documentação dessa jornada. Eu saí de um adolescente depressivo, que dormia 16 horas por dia, pegou recuperação em 7 das 8 matérias no primeiro semestre de faculdade, que chegou a pesar 120 quilos, para alguém que foi mentorado pelos principais empreendedores do Brasil. Cheguei a liderar um time de 44 pessoas, gerenciando mais de 100 milhões de vendas anualmente. Hoje eu dedico a minha vida ao meu desenvolvimento pessoal, aos meus negócios e à minha família. E o meu grande objetivo de vida é alcançar 1% em todas as áreas da minha vida. Se você quer ser melhor do que 99% das pessoas, a primeira coisa que você precisa fazer é encontrar a sua grande história. Se você parar para olhar para todos os grandes pensadores de desenvolvimento pessoal, Simon Sinek, Viktor Frankl, Stephen Cohen, todos eles vão falar de uma forma ou de outra que você precisa do seu propósito. Eles vão chamar de porquê, motivação transcendental, mas eles todos estão falando da mesma coisa, de um grande objetivo que ele é o motivador por trás de todas as suas ações. Aqui a gente chama esse objetivo de grande história. E eu dei esse termo justamente porque eu acredito, assim como Shakespeare, que a vida é um grande teatro, é uma grande narrativa. E eu paro para pensar sobre qual é a história que eu quero que as pessoas contem. Se no final dos meus dias alguém for escrever um livro sobre aquilo que eu vivi, o que é que vai estar escrito lá? E ter essa visão de fora, muitas vezes me faz tomar decisões que eu faria de forma diferente. Então, por exemplo, se eu tenho um grande desafio para enfrentar, e aí eu penso sobre como é que essa história vai ser contada depois, eu não quero que aquele personagem ali seja um covarde, eu não quero que ele minta, eu não quero que ele seja desonesto, eu não quero que ele engane as pessoas. Eu quero que o meu personagem seja virtuoso. Então eu vou me obrigar a fazer aquilo que é certo, porque eu estou tendo uma perspectiva de fora para guiar os meus valores, apesar daquilo que eu estou sentindo no momento, apesar daquela vontade de seguir o caminho mais fácil que todos nós temos. Olhar a própria vida como uma narrativa e pensar que tudo isso é uma grande história que vai ser contada depois, dá motivação inclusive para passar pelas dificuldades. Quem é que não gosta de assistir o Batman e ver ele todo ferrado no fundo de um buraco, se fortalecendo para depois vir e ganhar do inimigo? Se a gente parar para olhar para o cinema, todas as grandes histórias de herói têm alguma coisa nesse sentido, onde você vai para o fundo do poço e a história fica mais legal porque ele vence o improvável e se torna um vencedor no final. Então, se você para olhar para a sua história dessa forma, até os seus momentos de dificuldade você pode olhar e pensar, tipo, putz, cara, isso vai ficar bonito num livro depois. Mesmo que esse livro nunca seja escrito, olhar para a vida como uma narrativa é uma forma de tomar as decisões certas e se manter motivado mesmo quando tudo dá errado. Olhar para a própria vida como uma narrativa e usar esse paralelo do cinema também pode ser um jeito de te ajudar a encontrar aquilo que você valoriza se você está um pouco perdido. Por exemplo, porque a gente tende a gostar daquilo que nos atrai, aquilo que a gente se identifica e aquilo que a gente admira. Eu lembro que quando eu tinha mais ou menos uns 7 anos, meus pais já eram divorciados, eu era criado com a minha mãe, a minha avó materna, a minha avó paterna morava do meu lado, então basicamente na minha casa só tinham mulheres. E de vez em quando, no finais de semana, as minhas tias e as minhas primas, elas iam lá para casa e elas se reuniam para conversar. E eu tenho uma cena na minha mente que eu consigo visualizar como se fosse hoje. Deu sentado, só de cuequinha, olhando para elas conversarem e ouvindo que o tema da conversa era elas reclamando dos próprios maridos. E eu lembro de pensar, quando eu tiver uma esposa, eu não vou dar motivos para que ela reclame de mim. Aquilo ali foi um ponto de virada na minha vida, onde eu comecei a entender algo que depois se tornou uma visão mais sofisticada de se tornar um grande homem. E quando eu olho para o cinema, são sempre essas histórias que me chamam a atenção. Eu gosto muito da história do Tony Stark, que é basicamente alguém que se sacrificou para salvar a humanidade. Eu gosto da história do Jean Valjean nos Miseráveis, que também é a história de um grande homem que suportou muito sofrimento para fazer o bem para os outros. Então eu comecei a reparar que tinham algumas coisas em todas as histórias que eu gostava
que se resumiam na história desse grande homem que ele se constrói, ele é capaz de suportar grande sofrimento, grande pressão, e ainda assim ele continua virtuoso e faz o que é certo. E aí eu comecei a reparar isso e pensar assim, cara, eu acho que essa é a história que eu quero contar com a minha vida. São esses os valores que eu admiro e são esses os valores que eu quero passar a minha vida desenvolvendo. Parar para olhar para quais são as histórias, os filmes, os livros que você admira, também é um jeito de entender o que é que você valoriza e que muito provavelmente são as coisas que você quer desenvolver na própria vida. O segundo ponto para te fazer melhor que 99% das pessoas é produtividade fisiológica. Eu acho que um dos melhores exemplos que tem a respeito disso é do pesquisador Matthew Walker. Hoje ele é o principal nome que existe em respeito a estudo do sono. E tem um estudo que ele realizou onde basicamente eles fizeram o seguinte: eles pegaram algumas pessoas, levaram essas pessoas para um laboratório e fizeram elas terem privação de sono. Uma parte do grupo dormia 8 horas, a outra parte dormia 6, a outra parte dormia 4, a outra parte dormia 2 e a outra parte passava a noite em claro. Depois eles aplicavam testes nessas pessoas e viam o resultado. Não impressiona muito saber que quem dormiu pouco teve um resultado pior, mas tem algumas coisas muito interessantes a respeito desse estudo. Uma delas é que o resultado ele foi diretamente proporcional à quantidade de sono que as pessoas tiveram. Ou seja, daria para traçar um gráfico linear que a gente atribuísse quantidade de sono a resultado estabelecido. Ou seja, quem dormiu 2 horas teve um resultado pior do que quem dormiu 4, que teve resultado pior do que quem dormiu 6 e assim por diante. Mas essa não é a parte mais interessante. A parte mais interessante é que antes das pessoas receberem a resposta do teste que elas fizeram, ele fez a pergunta: você acha que ter te privado de sono afetou ou não o seu resultado? E todo mundo que passou a noite em claro, que dormiu 2 horas e que dormiu 4 horas, disse que sim. Mas as pessoas que dormiram 6 horas, elas falaram que elas não achavam que ter dormido 2 horas a menos teria afetado o resultado dela. Mas afetou. Então a parte mais interessante que eu acredito que seja extremamente importante desse estudo é que muitas vezes a gente não percebe quando a nossa fisiologia está atrapalhando o nosso desempenho. Muitas vezes você pode olhar para mim e falar assim, pô, Rodrigo, mas eu trabalho bem, eu desempenho bem, mas assim, eu não durmo, eu não tomo água, eu não faço exercício físico, eu não tô lendo, eu não cuido da minha alimentação, mas putz, eu produzo pra caramba. Muito provavelmente você tá na mesma situação dessas pessoas que dormiram 6 horas. Você acha que o seu corpo não tá te atrasando, mas é como se você estivesse caminhando com uma corrente amarrada nos pés. Você está tão acostumado a carregar esse peso extra que para você é normal. Na sua cabeça, se você está andando, está progredindo, você está saudável. Mas você poderia estar fazendo muito mais se você parasse de brigar com o seu próprio corpo e começasse a olhar para ele como um aliado. Se vocês juntassem forças para alcançar os seus objetivos com mais intensidade e mais velocidade. E hoje em dia a gente vive uma síndrome desse tipo de problema. A gente tem autismo sendo diagnosticado por causa do uso excessivo de telas. A gente tem depressão sendo diagnosticado quando na verdade é desidratação ou falta de vitamina D. A gente tem a dificuldade de diagnóstico de TDAH porque hoje está todo mundo sendo super exposto a estímulos. Tá cada vez mais difícil saber se a pessoa realmente tem um problema ou se ela só está dentro de um ambiente que faz mal para ela. Eu mesmo, quando tinha ali meus 13 anos, eu tinha dor de cabeça todos os dias. Eu fui diagnosticado com depressão por um médico. Cheguei aí em diversos neurologistas para ver se eu tinha algum tipo de tumor na cabeça, porque eu tinha dor de cabeça todo dia e aquilo não era normal. Depois de mais de uma dezena de médicos, a minha família simplesmente desistiu de um diagnóstico, porque aparentemente não tinha nada grave, só que eu continuava tendo dor de cabeça todos os dias. Até que, com 17 anos, eu saí de casa, fui morar sozinho e conheci a Fran, que hoje é minha esposa. Depois de começar a conviver um tempo comigo, um dia ela olhou para mim e perguntou: você não toma água, não? Ali eu olhei para ela e falei que não tomava. Na minha alimentação tinha Coca-Cola e leite, mas eu simplesmente não consumia água. Depois de um tempo de convívio, eu comecei a tomar água e algo simplesmente mágico aconteceu. Eu parei de ter dor de cabeça. Hoje, olhando para trás com um pouco mais de conhecimento sobre fisiologia, ciência e neurologia, parece óbvio pensar que uma causa de dor de cabeça poderia ser desidratação. E que, inclusive, muitos dos meus sintomas de depressão, na verdade, eram desidratação. Mas eu passei por uma dezena de médicos e nenhum deles teve a brilhante ideia de me perguntar se eu tomava água. Que nem eu disse no começo, muitas vezes o difícil é enxergar o óbvio. E a gente pode estar deixando a nossa saúde de lado por subestimar a importância de fazer coisas básicas, como tomar água, dormir bem,
cuidar da nossa alimentação, fazer exercício físico, diversas outras pequenas coisas e adaptações que você poderia fazer para alcançar o que eu chamo de nível de produtividade fisiológica, onde o seu corpo ele deixa de ser um inimigo e ele passa a ser um aliado para você conquistar os seus objetivos. O terceiro ponto para ser melhor que 99% das pessoas é traçar um plano. Parece que essa é uma limitação natural que o ser humano tem. Ele tem muita dificuldade de olhar para onde ele quer, entender o que ele precisa para chegar lá e traçar um plano que leve ele do ponto A ao ponto B. Geralmente essas pessoas vivem de esperança, principalmente aqui no Brasil. Essa esperança mística ela é muito comum. É aquela mistura de pensamento positivo com energia, aquela ideia de que, cara, esse ano tudo vai dar certo, simplesmente porque sim. A visão motivadora delas não é uma narrativa, é um delírio. Você provavelmente deve estar pensando em alguém enquanto eu falo isso. É aquela pessoa que ela quer emagrecer, mas ela não faz dieta, não faz exercício físico. Ela quer enriquecer, mas ela não está estudando, ela não está juntando dinheiro, não está investindo, não está se aprimorando. É aquela pessoa que vive cheia de sonhos, mas quando você olha para a vida dela, a única coisa que ela faz é reclamar sobre como ela não tem a vida que gostaria de ter. Você consegue saber exatamente onde uma pessoa vai estar daqui 5 anos, olhando para como ela gasta o tempo dela e como ela gasta o dinheiro dela. Se essas duas coisas não estão apontando para o objetivo que ela quer, então ela muito provavelmente não vai conseguir chegar lá. Esses dias, por exemplo, eu estava conversando com o meu personal e ele estava comentando sobre como era difícil a rotina dele, porque ele dormia em média 4 horas por noite. E aí ele tinha que se locomover, passava um bom tempo no trânsito, começava a atender muito cedo e ia até muito tarde, o que fazia com que ele não tivesse tempo para cuidar da própria vida, ele só vivia de marmita, dormia 4 horas e o resto do tempo ele estava trabalhando. E aí a gente estava conversando muito sobre o que eu estou compartilhando aqui com vocês, sobre a ideia de que privação de sono é importante, que a gente tem um monte de benefício quando a gente dorme bem, etc. Ele concordou com tudo, então parecia que era uma conversa muito amena. Depois de falar sobre como era ruim dormir mal, ele olhou para mim e falou assim: putz, é complicado, né, Rodrigo? Difícil isso daí. E ficou em silêncio. Eu imaginei que o silêncio era algum tipo de questionamento social para ele ver se eu estava interessado mesmo no assunto, então eu continuei e falei assim: pô, legal, mas e aí? O que você está pensando para sair dessa situação? Qual que é o seu plano? E para minha surpresa, o silêncio não era uma deixa. O silêncio era porque ele não tinha um plano. Ele sabia que era ruim, ele sofria por causa daquilo, ele sabia que ele deveria ter uma vida diferente, mas ele nunca tinha parado para pensar que ele poderia ter traçado um plano para sair daquela situação. Que ele poderia pensar em juntar um dinheiro para que ele pudesse usar essa reserva dele para deixar de trabalhar às 10 horas da noite, ou que ele poderia pensar em algum tipo de especialização para que isso pudesse fazer com que ele aumentasse o preço dele e aí ele conseguisse reduzir a quantidade de horas de trabalho, mas que não reduzisse o salário. Enfim, diversas possibilidades nunca vão se manifestar se ele não pegar, traçar um plano e começar a agir para sair daquela situação. E, infelizmente é assim que a maioria das pessoas vivem. Então o primeiro ponto é você entender onde é que você quer chegar, objetivamente falando. Depois é importante entender o que precisa para chegar lá, qual que é o preço que é necessário pagar, e depois entender se você está disposto a pagar esse preço ou não. O quarto ponto para você ser melhor que 99% das pessoas é a organização direcionada. Organização direcionada é, cientificamente falando, o maior previsor de sucesso que existe. Uma meta-análise que analisou mais de uma centena de estudos, olhando para a área de performance, tentando responder a pergunta: o que é que faz as pessoas serem bem-sucedidas? Eles analisaram performance acadêmica, capacidade de manter um relacionamento de longo prazo, perda de peso, ganho salarial, as notas da pessoa enquanto ela estava estudando e a capacidade de cumprir com a própria palavra para alcançar os próprios objetivos. Eles olharam para aquilo que era consenso, coisas que todo mundo vai dizer: isso é uma pessoa bem-sucedida. Depois de analisar isso por mais de 100 anos, eles chegaram à conclusão de que organização direcionada é a qualidade que faz as pessoas chegarem lá. E organização direcionada é basicamente a capacidade de você traçar um objetivo, traçar um plano para chegar nesse objetivo e construir uma meta que você vá adaptar conforme a realidade vá acontecendo. Pensando desse jeito, dá para entender que não sobra muito espaço para erro. Isso pode até parecer óbvio, mas a gigantesca maioria das pessoas não faz isso. Elas não têm objetivo. Quando elas têm objetivo, não tem plano. Quando elas têm plano, elas não seguem. Quando elas seguem, elas não têm a capacidade de fazer adaptações nesse plano para que elas tenham mais probabilidade de chegar onde elas querem.
Com organização direcionada, você procrastina menos, você fica menos ansioso, você fica mais feliz porque você vê você conquistando e caminhando em direção aos seus sonhos. Faz isso com mais velocidade. Se você acha que isso faz sentido, organização direcionada é a base do método que eu criei. Aqui embaixo tem um link, você pode clicar para assistir uma aula onde eu te explico melhor como é que esse método funciona, se você tiver interesse em se mover mais rápido, conquistar os seus sonhos e viver com menos procrastinação. O quinto e último ponto que vai fazer você ser melhor que 99% das pessoas é fazer as coisas com eficiência. O Jack Welch, que é considerado por muitos um principal CEO, o maior CEO de todos os tempos, ele foi CEO da GE quando a GE era a empresa mais valiosa do mundo. Ele tem uma frase clássica que diz: a função do CEO é alocar recursos com eficiência. E você é o CEO da sua própria vida. Dito isso, você tem a obrigação de alocar os seus próprios recursos com eficiência. O seu tempo, o seu dinheiro, sua atenção, onde é que você está dedicando e alocando essas coisas? Como é que você faz para conquistar os seus sonhos mais rápido? Para você alcançar os seus objetivos e depois ir além deles. Sempre me incomodou algumas pessoas que eu convivia que elas falavam assim: ah, Rodrigo, eu quero emagrecer. E aí eu vi que o sal rosa do Himalaia é um sal extremamente importante porque ele tem não sei o que e a pessoa vai lá e troca o sal dela. E aí depois, a próxima vez que a gente via ela já não estava mais consumindo sal rosa, ela estava pensando na gordura do porco, porque o óleo vegetal fazia muito mal e agora você tem que cozinhar com banha de porco. E ela vivia pulando de galho em galho, de grande descoberta em grande descoberta, mas não estava em déficit calórico, não tinha uma boa ingestão de proteína e não fazia exercício físico. E aí eu pensava, qual é a chance de o sal rosa do Himalaia ser a grande chave que vai fazer ela perder peso? Isso é alocar recursos com ineficiência. Existe o que a gente chama de princípio de Pareto, que é aquilo que realmente vai trazer resultado para sua vida. São pequenas coisas que você muda. É ir para academia todo dia e é estar em déficit calórico. É ter uma boa ingestão de proteína. Se você fizer essas três coisas, você vai perder peso. Você vai ganhar massa muscular. Você vai viver mais saudável. Talvez o sal rosa ajude? Talvez ajude. Talvez a gordura de porco seja melhor? Talvez seja melhor. Mas nenhuma dessas coisas vai te fazer passar de um patamar para o outro. Talvez elas representem melhorias incrementais. E quando você está no zero, sair do 0 para 1% não muda nada. É por isso que entender quais são as alavancas que movem o mundo, quais são as coisas que você vai fazer, que são responsáveis pela maior parte do seu sucesso, é extremamente importante. É isso que o Jack Welch vai dizer que é alocar recursos com eficiência. Basicamente, é entender o que é que vai gerar a maior parte do meu retorno e colocar todo o seu foco e energia naquilo. Um outro grande pensador que fala a respeito disso é o Charlie Munger, que por muitos é considerado uma das pessoas mais inteligentes que viveu na Terra aí nos últimos 100 anos. Que ele vai dizer que a habilidade mais importante que ele desenvolveu na vida é a habilidade de entender causas e consequências. Em outras palavras, como é que eu faço para identificar as coisas e depois alocar recurso nessas coisas com eficiência. Não à toa, Charlie Munger foi um dos maiores investidores de todos os tempos, sócio do Warren Buffett, que hoje é considerado o maior investidor da atualidade. E se você pensa nisso e aplica isso para sua vida, você consegue entender que é possível sim estar no 1% em todas as áreas da vida, é possível sim viver uma vida muito boa. A média é muito baixa, as pessoas são todas gordas, obesas, sedentárias, viciadas em celular, viciadas em estímulo. 50% dos casamentos acabam em divórcio, ninguém tem nada a oferecer. Então, se você entende quais são as principais alavancas para você investir o seu tempo, você consegue chegar no 1% e estar entre 1% em todas as áreas da sua vida e com isso contar uma grande história que, quem sabe, não vai inspirar e ajudar outras pessoas como tantas grandes pessoas já fizeram. Ser melhor que 99% das pessoas não é tão complexo assim. No final das contas, 120 bilhões de pessoas já passaram por aqui. A gente tem muita história e muitos erros que já foram cometidos. É só a gente aprender com eles. Qual é a chance de, depois de 120 bilhões de pessoas, você conseguir descobrir uma forma inédita de errar? É muito pouco provável. Então, quando você erra, é mais possível que você não tenha aprendido com os erros do passado. Dá para identificar padrões daquilo que funciona e daquilo que não funciona, e aí se torna a nossa obrigação seguir os passos que foram escritos e não necessariamente tentar descobrir novos caminhos. Muitas vezes as pessoas focam numa única área. Elas querem estar no 1% em relação a dinheiro. Quero ser muito rico, ter muito poder, construir uma grande empresa. Ou elas focam muito na religião. Não, quero ser um homem extremamente piedoso, eu vou viver para a igreja.
E muitas vezes essas pessoas usam uma, talvez, inclinação natural para negligenciar o restante da vida. É o homem muito rico que troca de esposa várias vezes ao longo da vida e não consegue construir uma família. É um homem super religioso que deixa as obrigações de lado e não consegue prover dinheiro suficiente para que a sua esposa tenha uma vida confortável. Ou, inclusive, pessoas que abrem mão da própria saúde buscando a riqueza. Não é nada disso que eu acredito. Eu acredito que é sim possível ter uma vida em que você alcance 1% em todas as áreas e conte uma grande história com a sua existência. Eu acredito em construir meu próprio mundo e viver uma vida que sirva de exemplo para as próximas gerações. Se você também acredita nisso e quer construir o seu próprio mundo, não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo e se inscrever no canal para você também poder contar a sua grande história.